Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 23, que diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Estamos aqui, amados, falando sobre um personagem bíblico bastante conhecido, José, filho do patriarca Jacó. E quando nós olhamos para José, dentre os 12 irmãos ou os 12 filhos que Jacó ele possuía, um se destacava no meio deles, e este era José. Sabemos o qual o texto sagrado nos diz que Jacó ele amava José mais do que os seus outros filhos, porque este era filho de sua velhice. E este lhe faz então uma túnica de várias cores. E a partir daí, amados irmãos, o negócio iria esquentar entre os irmãos de José para com José. E tudo isso vai começar com esta túnica. Só que o negócio iria ficar mais feio ainda quando este José ele começa a sonhar. Só que diferentemente da túnica que foi Jacó que fez para José, e a briga dos irmãos de José para com José começa ali a partir da túnica. Só que agora o negócio seria com Deus, porque os sonhos não foi Jacó que o deu para José, mas sim Deus. Até então eles estavam comprando briga com Jacó, porque foi Jacó que fez a túnica para José. Mas agora a briga estava sendo com o próprio Deus. E assim, amados, será na vida de todos aqueles que Deus fez sonhar e que Deus tem sonhos para serem concretizados na vida de alguém. Porque o mesmo que fez José sonhar seria o mesmo que iria fazer com que os sonhos dele viessem a se cumprir. Deus ele não dá sonhos para ninguém que ele, o Senhor, não as possa cumprir. Se Deus deu um sonho, ele é fiel para fazer o sonho se cumprir. E todos aqueles que têm sonhos, que têm projetos de Deus para serem realizados em sua vida, irão passar por batalhas, irão passar por problemas, irão passar por dificuldades. Porque nós olhamos para o nosso tempo atual, nós vemos uma geração que não quer ver o sucesso do seu irmão, que quer ver o seu irmão sempre preso em uma cisterna, como fizeram com José. Mas entenda isso aqui, meu amado. Pegue esta revelação e abrace para você que Deus tem sonhos, que Deus tem projeto.
Lançaram José numa cisterna. Na cisterna, José olhava para a frente, parede. José olhava para trás, parede. Para o lado direito, parede. Para o lado esquerdo, parede. Ou seja, os irmãos de José aqui estavam tentando ofuscar a sua visão em relação aos sonhos que Deus tinha a realizar na vida dele. Só que olha o mistério, aleluia, os irmãos de José estavam na boca da cisterna. Como José olhou para o lado direito, parede, para o lado esquerdo, parede, para a frente, parede, para trás, parede, o que restava a José? Olhar para o alto. E a revelação que Deus me traz aqui é que, olhando para o alto, José não estava olhando para os seus irmãos que estavam na boca da cisterna. José estava olhando para Deus que estava acima dos seus irmãos, ou seja, aquele que está assentado em um alto e sublime trono. É este que você tem que olhar, e não para aqueles que têm tentado ofuscar a sua visão, que têm tentado impedir o seu progresso na obra do Senhor. Aleluia! Pega essa, meu irmão, aquele quem te fez sonhar, o Deus Todo-Poderoso, será o mesmo que vai fazer com que todos os seus sonhos sejam eles todos cumpridos. E não adianta uma geração de invejosos que não querem ver de maneira alguma você progredir, você alavancar, seja na área que for. O importante, a certeza que você tem que ter é que aquele que te chamou, aleluia, aquele que iniciou uma grande obra na sua vida, será o mesmo que vai fazer com que essa obra seja concluída. Aqui, amados, Deus também nos traz algo interessante. Escuta isso aqui. Os irmãos de José, eles entenderam o sonho de José, ou discerniram o sonho de José de uma forma errada, achando, aleluia, que os sonhos de José se baseava ali na herdade de Jacó. Só que enquanto eles estavam brigando pela herdade de Jacó, Deus estava planejando dar a José o trono do Egito. E esses mesmos irmãos que lançaram José na cisterna seriam os mesmos, aleluia, que iriam depender de José em um futuro que estava se aproximando. Não adianta, quanto mais tentam afastar você dos projetos de Deus, daquilo que Deus tem a fazer na sua vida, quanto mais eles tentam prejudicar, aleluia, não sabem eles que mais eles estão te aproximando, porque assim, meus irmãos, para Deus realizar algo nas nossas vidas, não vai ser do dia para a noite. Nós seremos provados, nós seremos tentados, nós passaremos por muitas tribulações antes de alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas como, aleluia, eu sempre concluo as minhas mensagens, aleluia, o projeto maior que Deus tem para concluir em nossas vidas vai ser, aleluia, o grande dia em que alcançarmos a nossa salvação, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, e aquilo que Ele tiver de realizar conosco aqui nesta terra, Ele vai realizar.
não importa se o homem tem tentado, ele pode tentar de várias formas, mas 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Essa palavra que eu vos deixo é em nome de Jesus Cristo.